senhor tem 5 minutos para a réplica. Ok, eu gostaria apenas de voltar no ponto anterior, só para completar uma coisa, vou usar o meu tempo, e dizer que o senhor Medeiros não respondeu a minha pergunta que eu fiz, né? Quantas qualidades de profetas existe? De fato, ele disse que não conhece. Está bem. Então, ele disse lá que Matias foi escolhido sem direção nenhuma, né? Foi escolhido sem direção nenhuma. Está bem. Eu disse? Vou deixar para as pessoas decidirem. Eu O senhor disse Medeiros isso? confirma o que disse? Não. O senhor disse que Matias foi escolhido sem direção nenhuma. Foi lançado à que sorte. Barnabé Foi lançado à entrou no sorte. lugar de Judas. Você disse que foi sem direção. Não. Você entendeu muito bem o que eu quis dizer. Até porque Matias foi tirado num palitinho, jogaram o manto, né? Jogaram a sorte para estabelecê-lo. Ou seja, totalmente sem direção de Deus. Tá certo? Paulo sim era apóstolo. Você disse que foi sem direção. Não. Matias entrou no lugar de Judas e ele foi escolhido lançando a sorte. Depois, com o batismo com o Espírito Santo, ninguém mais é escolhido desta maneira. E aí, Barnabé entra no lugar de Matias, porque Matias foi escolhido sem direção. A live está gravada e as pessoas que ouviram depois podem retornar. O senhor Medeiros dizendo que Matias foi escolhido pelos apóstolos sem uma direção e que depois o Barnabé entra aí como apóstolo. É isso que eu gostaria de retificar aqui. Também o senhor Medeiros disse no seu comentário anterior que todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo, ou que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, aí ele citou um texto da Bíblia, né? Será salvo. Neste caso, senhor Medeiros, os políticos vão ser salvos. As prostitutas vão ser salvas. Porque se todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo, ou confessa que Jesus Cristo veio em carne, que ressuscitou dentre os mortos, será salvo, nesse caso os pedófilos serão salvos. Os bandidos serão salvos, os bêbados, os drogados. Então, assim, neste caso, todas essas pessoas que estão dentro desse cristianismo diabólico, que são as igrejas católicas, protestantes, evangélicos, brandamistas, serão salvos. O Edir Macedo vai ser salvo, o Valdemiro Santiago vai ser salvo, o Silas Malafaia vai ser salvo, o Papa Francisco, com seus cardeais, bispos, arcebispos e padres pedófilos, também vão ser salvos. Sim, se é para usar este versículo para dizer que todos que confessam que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e confessa Jesus vai ser salvo, então todas as pessoas dentro desse cristianismo satânico serão salvas. Mas vamos lá. O senhor também citou aí Mateus 4,4 para dizer que o homem viverá de toda a palavra de Deus. Está certo. E no ano 33, a palavra de Deus saía da boca de um homem chamado Jesus de Nazaré. O homem viverá de toda a palavra que sai, senhor Medeiros. Não é que saiu, Jesus disse que sai da boca de Deus. No ano 33, o que saía da boca de Deus? Eram as palavras de Jesus ou eram as palavras de Moisés? Eram as palavras de Jeremias? Eram as palavras de Isaías? Eram as palavras de João Batista? No ano 33, quando Jesus dizia isso, o homem viverá de toda a palavra que sai, tratava-se da sua mensagem e não dos rolos de Moisés. Mas vamos lá, eu não disse que um profeta não pode recitar textos ou versículos de um profeta anterior. Eu disse que um profeta não vem para ser um papagaio, que é apenas recitar versículos da Bíblia. Mas um profeta vem com a nova mensagem, com a nova revelação, porque ele é um legislador. E veja que os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores que são legisladores, quando eles assumem a sua função lá, eles não tiram toda a lei, eles não trocam todas as leis, mas eles vão melhorar algumas leis, eles vão fazer novas leis, porque eles são legisladores. Ninguém vai chegar lá e dizer, todas essas leis aqui não funcionam, eu vou tirar todas elas. Não é assim, mas Jesus disse no seu tempo, sendo ele um legislador da palavra, ele diz, Moisés disse que é olho por olho, dente por dente, mas eu digo-vos que quem vos bater na face direita oferece à esquerda. Moisés disse que o adultério é assim, mas eu digo-vos que é assim. Moisés disse que isto é assim, mas digo-vos que isto é assim. E o Paulo fez o mesmo no seu tempo. Paulo poderia dizer, Moisés disse que a circuncisão é na carne, mas eu digo-vos que a circuncisão é no coração. Por que isso? Porque agora o Paulo é o legislador da palavra. Paulo poderia dizer, Moisés disse para guardar o sábado, não foi? Mas digo-vos que agora isso não é mais necessário, porque os sábados judeus, os sábados judaicos, é só uma sombra. Moisés falou sobre a Páscoa, não falou? Mas digo-vos que todas estas festas dos judeus é apenas uma sombra. O Moisés falou sobre isso? Falou, mas agora eu, Paulo, digo isso. Vá lá no açougue e compre tudo o que você quiser, tudo que vende no açougue. O Moisés disse para não comer carne de porco, para não comer peixe de couro, para não comer isso ou comer aquilo, mas Paulo poderia dizer, Moisés disse isso? Disse. Mas agora eu, Paulo, digo isso. Por quê? Porque Paulo é o legislador da palavra.
Qualquer profeta mensageiro pode citar versículos e textos de um profeta anterior, mas ele tem que trazer a sua palavra, a sua mensagem. Jesus foi no templo, pegou o livro do profeta Isaías e ele começou a ler. Ele nem leu, senhor Medeiros, a metade do capítulo. Ele não leu o capítulo inteiro, ele leu um versículo, o versículo 1, e a metade do versículo 2 ele entregou o livro de volta ao sacerdote e começou a dizer: hoje se cumpre essas escrituras. Diga-me, qual foi a outra vez que Jesus voltou e tomou o livro de algum profeta para ler? Nenhuma vez, ele não precisava disso. Jesus de Nazaré não carregava os livros dos profetas debaixo do braço. Ok. O senhor Medeiros tem 5 minutos para a tréplica. Deltamar, eu marquei algumas coisas aqui que você falou. Você falou de Valdemiro Santiago, de Edir Macedo. Como é que você sabe que essas pessoas não vão para o céu? Eu queria entender isso. Você virou juiz agora? Bom, deixa para lá. Não vou nem estender muito o assunto com relação a isso, tá certo? Eu, por exemplo, não compactuo, não concordo com o Edir Macedo. Mas quem disse se ele vai ser salvo ou não, não é você. Você já virou juiz aqui na live. Falando que Valdemiro, que Edir Macedo, fulano, ciclano ou beltrano não vai para o céu. Daí você falou, porque então quer dizer que os católicos, os padres pedófilos, todos os padres da Igreja Católica são pedófilos? O senhor acha correto falar isso? O senhor acha responsável falar isso numa live? Bom, deixa para lá. Agora eu quero fazer, assim, uma observação, não é? A Bíblia fala: eis que sobre ti ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre você. Ele está falando a respeito de Pedro, porque Pedro era o líder da igreja, correto? Nem quero entrar em mérito de questão se Pedro era Petros, se era fagulho de Pedro, porque não é essa a questão. A igreja não é fundamentada em Pedro, é fundamentada em Jesus, mas Pedro é o líder. Muito bem. Jesus fez uma promessa que as portas do inferno nunca prevaleceriam. Exatamente esse é o ponto. Padres pedófilos, pouca vergonha, várias coisas acontecendo e ainda assim ninguém consegue destruir essa igreja. Interessante, né, senhor Deltamar? Inclusive a Bíblia que o senhor usa foi a Igreja Católica que compilou. Se o senhor tem Bíblia hoje, o senhor tem que agradecer a eles, porque foi eles que compilaram. Tá certo? Se o senhor tem, foi eles que compilaram. Então, é interessante que ninguém consegue destruir essa instituição, que, segundo o senhor, é do homem, né? Segundo Atos capítulo 5, no parecer de Gamaliel, Gamaliel ainda fala, olha, se essa obra não for de Deus, vai perecer, mas se for, ninguém pode parar. Interessante, ninguém conseguiu parar. Isso muito interessante, ninguém conseguiu destruir. O senhor conhece uma instituição humana que tem mais de 1.600 anos de existência? Eu não conheço. Banco econômico faliu, a mesbla, fulano de tal, mas essa igreja não quebra. Isso é outra coisa muito interessante. Agora vamos lá, ó. O senhor está colocando aqui a respeito do profeta mensageiro. Quem era o profeta mensageiro na época de Jeremias? Visto que havia Jeremias, Uda e Sofonias. E já que nós estamos falando de Cacu, segundo o senhor mesmo, só existe um profeta. Então, segundo eu já vi você falar, só há um profeta, que só pode ser o Cacu Felipe. Porque discípulos do Cacu eu não conheço nenhum profeta. Eu só conheço vocês que se apresentam como apóstolos ou pastores. E profeta só ele. Só que na época de Jeremias havia Jeremias, Udas e Sofonias. Depois, mais para frente, se você quiser, nós vamos ler os textos. Eles apareceram na época de Josias. Eu queria saber quem era o profeta mensageiro. E se tem um só profeta mensageiro, dois desses três são falsos. Então isso aí já fica bem estranho, essa teologia que você colocou, tá certo? Mas vamos lá. Você colocou a respeito de eu falar de João capítulo 15. E eu não responder essa questão de profeta mensageiro. Justamente por isso que eu acabei de responder para você, porque não existe essa coisa de profeta mensageiro. Principalmente no Novo Testamento, daqui a pouco nós vamos ver sobre isso daí. Especialmente no Novo Testamento. Já já nós vamos falar mais aprofundadamente sobre isso daí, para saber de fato se Cacu é verdadeiro ou falso. Já que ele se apresenta como se fosse um profeta do Antigo Testamento. Tá certo? Daí nós vamos ver isso daí direitinho. Com relação aos textos que eu citei a respeito de Jesus, eu citei que Jesus falou
se permanecerdes em mim, e aí pregar a palavra dele, eu citei que futuramente, foi isso que eu falei, que Pedro continuou pregando a Jesus Cristo, que é esse crucificado, e que Paulo também pregou isso. Ora, eu fiz uma pergunta direta para o senhor, se Cacu é a porta, é o caminho, a verdade e a vida. O senhor disse que é, só que não é. Por quê? Porque os apóstolos não falavam isso. Eles nunca falaram isso, que eles eram a porta. Agora, quando você coloca, mas ele precisou de Paulo para pregar. Correto, senhor Dotamar. É óbvio que precisou de Paulo para pregar. É óbvio que tem pregadores na face da terra. Ninguém está dizendo que o Espírito Santo vem e ensina tudo para as pessoas. Isso seria uma tremenda ignorância, coisa de desigrejado. Contudo, o que eu falei é que esses também pregavam a Jesus Cristo e a esse crucificado. O apóstolo terá 5 minutos para pergunta, apóstolo. Agora eu que faço pergunta, não é? Não, é o apóstolo. De novo? É o apóstolo que faz a pergunta. Você estava na tréplica. Ah, tá. Tranquilo, desculpa. Então, o senhor disse muitas coisas, senhor Medeiros. Uma delas perguntou se eu sou juiz. O juiz das nações é um profeta mensageiro. Noé, no seu tempo, era o juiz de todos os habitantes da terra. Ele julgou toda a sua geração. Elias, no seu tempo, era o juiz. E ele julgou os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azai, e depois os decapitou lá na beira do riacho. O profeta Moisés era o juiz no seu tempo. Ele foi lá, julgou todos os deuses, os sacerdotes do Egito e destruiu o Egito com as 10 pragas. Jeremias era o juiz de Deus no seu tempo. Jesus de Nazaré era o juiz de Deus no seu tempo. E ele poderia dizer que todos aqueles fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios do seu tempo iriam para o inferno, que eles faziam obra do seu pai, o diabo. João Batista poderia dizer que aqueles loucos fariseus e saduceus eram raça de víboras, e nenhuma raça de víbora pode ir para o céu, que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento, senão teriam cortados, lançados no fogo. Martinho Lutero, no seu tempo, disse que o Papa Leão X era um demônio, e que os bispos, os cardeais e os padres católicos eram morcegos e piolhos. E mais, ele disse: ó Deus, quando eu morrer, permita que eu retorne como um fantasma para atormentar esses demônios católicos que estão sobre a terra. O juiz das nações hoje é o profeta Caco Filipe. Eu sou apenas o eco do profeta Caco Filipe. Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Joaquim Gonçalves, Billy Graham, que já está no inferno, T.L. Osborne, que já está no inferno, Maurice Cerullos, que já está no inferno, Jim Jones e todos aqueles que rejeitaram o profeta vivo do seu tempo, que hoje é Caco Filipe, já estão no inferno. Quem disse isso? O profeta de Deus, Caco Filipe. Estes homens já têm a sua sentença, senhor Medeiros. Eles não irão acreditar no profeta Caco Filipe. Quando o senhor pergunta se eu sou o juiz, gostaria de dizer uma outra coisa. Assim como Jesus de Nazaré disse no seu tempo lá, quando tudo tiver terminado, 12 tronos serão colocados, e vocês, meus apóstolos, se assentarão nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esta geração aqui será julgada por Caco Filipe e os seus apóstolos. São os apóstolos do profeta Caco Filipe quem irá julgar esta geração. É com o profeta Caco Filipe e com seus discípulos que toda essa geração irá se encontrar, senhor Medeiros. Assim como nós estamos julgando todos eles aqui na terra, é assim que nós vamos julgar eles depois. Agora, eu gostaria de complementar, irmão Maurizão, antes de fazer a minha pergunta, a respeito do que o senhor Medeiros disse lá atrás. Ele disse que não desconhece o fato de qualidade de profeta. Gostaria de dizer que há o profeta mensageiro, de acordo com Mateus, capítulo 23, versículo 34 e 35, e Lucas 11, 49. Existe o profeta da igreja, de acordo com Efésios 4 e 11, que é um ministério. E existe dons de profecias, de acordo com 1 Coríntios 12, 28, que no Antigo Testamento, senhor Medeiros, era o Moisés, o profeta mensageiro. O Arão era um profeta menor. E havia homens e mulheres que tinham dons de profecia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, vou dar um exemplo. Paulo é o profeta mensageiro, porque ele tem a mensagem para ser pregada. Ele tem a revelação para ser pregada. E a sua mensagem é colocada em 14 cartas. E o Agabo era um profeta de igreja, um profeta menor. E havia homens e mulheres que tinham dons de profecias, como, por exemplo, as filhas de Tiago. São 3 qualidades de profeta. Caco Filipe é o profeta mensageiro. Somente ele tem a mensagem
de Jesus Cristo para ser pregado hoje sobre a terra. Quando você disse sobre o livro do profeta Caco Filipe ser mais importante do que a Bíblia, sim, hoje, o livro do profeta Caco Filipe tem mais valor para a salvação do que os 76 livros da Bíblia juntos, do que os 73 livros da Bíblia Católica, do que os 81 livros da Bíblia Etíope, ou dos 61 livros da Bíblia Siriaca, ou seja, qual Bíblia você tenha. O livro do profeta Caco Filipe tem mais valor para a salvação do que todas as dezenas e dezenas de livros dos profetas antes de Caco Filipe. No tempo de Jesus, a sua mensagem tinha mais valor do que a mensagem de Moisés, tinha mais valor do que os 39 livros do Antigo Testamento. E quando você vem citar a lei, que Jesus citou a lei, citou isso, citou aquilo, bem, quando Jesus falava com o jovem rico, o jovem rico pergunta, mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus cita os mandamentos de Moisés. Não matarás, não furtarás, não fazer isso e aquilo. O jovem disse, Senhor, mas todas essas coisas eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que eu preciso ainda? Jesus disse, se queres ser perfeito, então você volta, vende o que você tem, vem e segue-me. Aquele jovem rico não poderia ser salvo guardando os mandamentos de Moisés, Senhor Medina. Ele disse, Senhor, todos esses mandamentos eu guardo desde a minha mocidade. E ele não era salvo. A salvação era crer em Jesus e seguir Jesus para ser salvo. Sim, eu gostaria de dizer aqui uma outra coisa, quando o Senhor fala de Mateus capítulo 16, versículo 14 e 19, para falar sobre a igreja. Não existe igreja na terra sem um profeta. E a igreja lá do ano 33 eram as pessoas que acreditavam em Jesus. Estavam edificados sobre a pedra que era a revelação. E a revelação era dizer que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Esta era a pedra que estava edificada. Mas, irmão Morizan, eu tenho que fazer a pergunta, não é? 20 segundos para a pergunta. Pode ser? Eu gostaria de perguntar ao senhor Medeiros, por que o senhor acredita, senhor Medeiros, que Caco Filipe não é o profeta de Deus hoje? O senhor Medeiros tem 5 minutos para a resposta. A resposta, né? Beleza. Doutor, primeiramente eu quero falar aqui dessa questão da escatologia. Você cita um texto totalmente fora de contexto, de Apocalipse, dizendo que vão julgar, não estão julgando, vão julgar. A nós, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, tá certo? O julgamento compete a Deus. E outra, Noé não julgou ninguém, ele pregava. Quem queria acreditar ia entrar na arca, quem não queria acreditar ia morrer. Tá certo? Ele apenas retransmitiu aquilo que Deus mandou ele fazer. Simples assim. Agora, com relação ao Novo Testamento, você falou lá que julga e tal, e citou Elias como decapitando, beleza, Elias, tudo bem, ele determinou maldição, assim como Moisés também determinou que se abrisse a boca, mas e no Novo Testamento, quem fez isso? Jesus fez isso. E com quem? Com todos os religiosos lá. Não, quem morreu? Quem ele determinou que morresse? Como Elias? Ninguém, né? Pois ninguém. Na graça não tem. Na graça não mata, exatamente. Por quê? Porque Jesus, ele aplica o amor. Ele fala pra gente perdoar 70 vezes 7, não ser um juiz, como você está supondo. Tá certo? Bom, vamos lá. Outra coisa que você falou também, que quando Jesus falou, os escritos dele, o que ele falava tinha mais autoridade do que o que Moisés falou. É verdade, tinha mesmo. Porque ele é Deus. É claro que ele tem mais autoridade. Você falou que ele modificou a lei. E eu estou de acordo com você. Jesus não aboliu, ele mudou a lei. Porque Paulo fala que hoje nós vivemos na lei de Cristo. Se não houvesse lei, João não diria lá que o pecado é a transgressão da lei. Então, para haver pecado, tem que ter lei, evidentemente. Agora, com relação ao que você falou lá, a respeito de que Martinho Lutero falou que era piolho e morcego. O cara fumava cachimbo. Você vai falar para mim de Martinho Lutero? Um pinguço? Ele tinha defeito como todo mundo. Então eu não posso pegar o que Lutero fala como verdade absoluta. Ele foi um grande homem de Deus, mas gostava de tomar uma cana e fumava cachimbo. E aí? Você vai pegar ele como um cara perfeito? Agora, se você perguntar para mim, mas você é de acordo com o procedimento que a Igreja Católica pregava na Idade Média com relação a purgatório, essas coisas? É claro que não, senão não era crente. Porque se Jesus morreu na cruz, qual é o valor do purgatório?
É claro que o purgatório é uma coisa que não existe. É claro que o purgatório é uma coisa que revoltou Lutero, assim como outras doutrinas pagãs revoltaram Lutero. Agora, senhor Deltamar, quem na história de fora da igreja foi usado para criticar a igreja? Não. Deus falava com o povo de Israel através de hebreus, de judeus. Levantava profetas desse tipo para falar com eles. Tá certo? Na igreja, não é diferente. Deus levanta quem é da igreja para falar. Lutero tinha sucessão apostólica e, portanto, ele tinha autoridade para falar, porque ele vinha de uma sucessão apostólica. Ele é de dentro da igreja. Deus não usa alguém de fora da igreja para falar com a igreja. E não usava ninguém de fora de Israel para falar com Israel. Tá certo? Ah, mas Deus usou Nabucodonosor como juízo, usou Ciro como juízo. É diferente. Esses caras não vieram trazer revelação nenhuma. Eles apenas foram o juízo de Deus contra a desobediência do povo. É uma coisa totalmente diferente. E eu só estou respondendo aqui. Qual foi a sua pergunta? Rapidinho, já para me mandar ver aqui. Eu perguntei para você o porquê que você acredita que Caco Felipe não é um profeta de Deus. Já respondo. Simples assim. Um cara que diz que ele é o caminho, conforme o que nós já vimos aqui, não pode ser levado a sério. Segundo, não tem sucessão apostólica. Isso não existe no Novo Testamento. Você tem que respeitar a questão das datas, das épocas. Nós estamos na graça, nós não estamos na lei. Na lei se fazia aquilo. Na minha última tréplica, daí nós vamos falar a respeito de profeta, nós vamos falar a respeito do profeta no Novo Testamento, daí nós vamos ver o que você vai falar. Então, o cara escreve um livro à parte. Detalhe, sabe o que está escrito lá em Atos capítulo 15? Que a Bíblia fala o seguinte, lá em Atos capítulo 15. A Bíblia fala, olha só, eu vou ler aqui. Em Atos capítulo 15 foi colocado, sabe o quê? Eu vou falar. Eles estavam tentando circuncidar alguns dos costumes de Moisés. E perturbando. Paulo teve um debate, convocou um concílio de Jerusalém. Olha só o que Tiago fala no versículo 24. Visto sabermos que, dentre nós, sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Não pode pregar algo que os apóstolos não ensinaram. É proibido. Isso é proibido. Ninguém podia pregar algo que os apóstolos ensinaram e nem que Jesus Cristo ensinou. Ok, a minha pergunta... Sim, irmão. Sim, apóstolo, eu quero dizer que agora é o tempo do irmão, né? Mas antes eu quero retificar aqui um erro meu, quero pedir desculpa aqui ao senhor Medeiros, que naquele tempo era a sua vez de fazer a pergunta. Eu tinha marcado. Fazer pergunta, positivo. Não, tranquilo, sem problema, Maurício. A gente pode seguir daqui por diante, não tem problema. Tá tranquilo. Agora, se quiser pegar a ordem e passar pro Deltamar, e depois eu faço 2 perguntas em seguida, não tem problema. Pode seguir a sequência para não atrapalhar o debate, e depois eu faço 2 perguntas. Ok, eu fiz a pergunta ao senhor Medeiros a respeito do... Porque ele acredita, né, que Caco Felipe é um verdadeiro... não é um verdadeiro profeta. Não houve tempo dele responder, talvez ele vai responder depois. Mas eu gostaria de voltar um pouco atrás, quando o senhor Medeiros dizia que ninguém pôde derrubar a Igreja Católica. O senhor Medeiros, penso que ele não está bem informado, porque a Igreja Católica caiu em 1520, e quem derrubou ela foi o profeta Martinho Lutero. Martinho Lutero era um profeta. A Igreja Católica derrubou... a Igreja Católica caiu em 1520 por meio de Martinho Lutero. Assim como Moisés derrubou o Egito, destruiu o Egito lá, Lutero derrubou a Igreja Católica aqui. Lutero é aquele segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, e também aquele anjo de Apocalipse 18, que grita, caiu, caiu a grande Babilônia, né? Sim, é Lutero que faz isso. Agora, veja que depois daí, a Igreja Católica perdeu todo o seu poder na Terra. E não há nenhum presidente, nenhuma nação na Terra, ninguém que escute o Papa de Roma. E você vê que as igrejas católicas estão vazias, porque para cumprir as profecias, as igrejas protestantes, evangélicas e brananistas comeram a carne da prostituta, né, que são os membros da Igreja Católica. E com respeito à Igreja Católica ser verdadeira, porque tem 2000 anos, o budismo penso que é mais velho do que a Igreja Católica. E outras religiões são muito mais velhas do que a Igreja Católica. Por exemplo, o judaísmo.
é mais velho que a Igreja Católica. E esse judaísmo que hoje está lá com os judeus é simplesmente uma religião diabólica que aparece em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14. Não tem nada de Deus aquele judaísmo, e é muito mais velho do que a Igreja Católica. Não é porque algo é velho que é de Deus, até porque Deus não está em coisas velhas, em tradições e dogmas católicos. Deus está com o seu profeta. Agora, a minha pergunta, depois ele vai responder, por que Cacó Filipe não é um profeta de Deus? Quero que ele dê aqui os motivos, né? Agora eu gostaria de perguntar diretamente ao senhor Medeiros, quando o senhor falava de Jeremias, de Sofonias e de Uda, esse Uda aí era uma mulher ou um homem? Uda, mulher. Mulher não pode ser profeta mensageiro, senhor Medeiros. Profetiza. Mulher não pode ser profeta mensageiro. Mas não mulher existe não pode profeta nem mesmo... mensageiro. Não existe. Mulher, Isso não existe. um momento. Mulher não pode nem mesmo ter um ministério de profeta, senhor Medeiros. Uma mulher não pode ocupar um dos 4 ministérios de Efésios 4:11. Não pode. Uma mulher, no máximo, pode ter um dom, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12. Uda não pode ser uma profeta mensageiro. É por isso que os adventistas querem colocar o Ellen White como profeta mensageiro. Agora, aplicativo Profeta Cacó Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacó Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacó Filipe Oficial é para você.